Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meus queridos, seja sobre vocês neste dia, que Deus os abençoe ricamente com a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, renovando a alegria, paz, o gozo do Espírito Santo em seus corações, amém? Vamos hoje estudar o capítulo 2 de 2 Pedro, que fala sobre os falsos mestres e a sua destruição. Pedro, ele escreve sobre esses falsos mestres religiosos, né? E ele fala sobre a corrupção desses falsos mestres. No capítulo 2, o verso 1 até o versículo 22, por aí, ele fala exatamente, né, sobre esses falsos mestres que surgiram no meio do povo, né, como também surgem entre nós ainda muitos falsos mestres, né? E ele diz aqui que eles se introduzem secretamente, trazendo heresias, destruição, negando a soberania do Senhor Jesus Cristo, né? E ele fala que eles trazem sobre si próprios destruição, né? E que muitos seguirão esses caminhos, né? E que são caminhos de morte, difamando o caminho da verdade, né? E a Bíblia, e aqui Pedro fala sobre a identidade deles, que eles são profetas e mestres, mas falsos, né? Que são como anjos, os anjos caídos. Ele fala do mundo pré-diluviano, ele fala de Noé, que se Deus não poupou o mundo antigo, né? Quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, que era pregador da justiça, e mais 7 pessoas, e que ele também condenou as cidades de Sodoma e de Gomorra, reduzindo-as a cinzas, né? Isso deixou como exemplo do que acontecerá, irmãos, nos nossos tempos agora. A mesma coisa, mas ele fala que ele livrou a Jó, né? Que era um homem justo, e nós vemos aqui que o Senhor, ele livra aqueles que são piedosos da provação, né? Mas ele mantém castigos ímpios para o dia do juízo. Então, a Bíblia fala que esses ímpios, eles seguem os desejos impuros da carne dos seus corações e eles desprezam as autoridades, são insolentes, são arrogantes. E a palavra de Deus nos ensina no capítulo 2 de 2 Pedro, no versículo 10, que ele fala assim: especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Então, a Bíblia fala sobre a arrogância. É uma característica traiçoeira de uma pessoa que anda segundo a vontade da carne. E nós devemos ficar alertas, irmãos, contra esse tipo de conduta. A arrogância, ela é um comportamento insolente, exatamente como está aqui. A pessoa fica super confiante em si própria, né? Fica irracionalmente, vamos exacerbar assim, ousados. E a arrogância, ela gera atitudes desrespeitosas e rebeldes contra as autoridades, como está escrito aqui no capítulo 2. São pessoas presunçosas que falam quando deveriam estar ficando calada, que querem ditar direção, né, para aqueles que estão em cargos de autoridade, né? E elas dão ordens quando elas deveriam estar recebendo ordens. E fazem coisas até mesmo sem pedir permissão. Vai passando à frente de todo mundo, vai atropelando todo mundo. E a arrogância, segundo o texto bíblico de capítulo 2, é um grande problema. E ela procede de um coração carnal, de um coração pecaminoso. Irmãos, Deus não quer que sejamos arrogantes. Ele quer que você e eu sejamos humildes. Então nós vamos eliminar das nossas vidas esse proceder e vamos pedir ao Espírito Santo que cultive, que nós cultivemos em nós, com a ajuda do Espírito Santo, a humildade. E Pedro fala sobre a iniquidade desses homens, né? E Pedro fala que eles são
mácula sobre o cristianismo, que eles são fontes sem águas, que eles são névoas impelidas por temporal, são cães, olha que coisa terrível, cães que voltam ao seu próprio vômito. Fala também que são porcos, porca lavada que volta ao lamaçal. E ele fala sobre os pecados desses homens. Eles propagam a heresia, eles negam a Cristo, eles são materialistas, eles têm paixão pelo adultério, eles são orgulhosos e arrogantes, e eles costumam difamar as autoridades. E eles são blasfêmios, eles são sedutores das pessoas que são fracas, são vangloriosos, são mentirosos e são hipócritas. Irmãos, leiam esse capítulo 2, é muito importante. São atitudes que Deus abomina na vida de um ser, na vida de um homem. Amém? E ele diz claramente aqui que eles serão condenados, esses falsos mestres. A Bíblia fala aqui em capítulo 2, no versículo 11, que eles, contudo, olha, eu vou ler aqui, contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Até os anjos não julgam eles. Eles não serão julgados pelos anjos. A Bíblia fala que eles vão experimentar um fim, uma destruição rápida e terrível. Eles serão pegos e mortos como feras selvagens, serão destruídos, colherão tudo o que plantaram. E para eles, capítulo 2, verso 17, também eu quero ler para vocês. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles com palavras de vaidade, vaidosas, arrogantes, e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Olha, irmãos, o versículo 19 diz assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Eu acho tremenda essa parte B desse versículo. Ele diz assim: pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, irmãos, vamos vigiar. Vamos orar, vamos clamar ao Espírito Santo que nos guarde, que nos oriente, que nós possamos, em nome de Jesus, ter uma vida de obediência, de santidade na presença de Deus. E vamos fugir de tudo quanto é heresia, desses falsos mestres, em nome de Jesus. Nós podemos enxergar, irmãos, quando a pessoa é de Deus e quando não, pelas suas características, por aquilo que elas apresentam. Em nome de Jesus, ninguém é mais do que ninguém. Todos os dons que nós temos são dados, emprestados a nós pelo Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, tiremos do nosso coração, da nossa mente, dos nossos sentimentos, toda vaidade, tudo aquilo que é arrogância, e vamos ser pessoas simples e pessoas humildes em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Não deixe de ler o capítulo 2. Ontem falamos sobre o capítulo 1, hoje nós falamos sobre o capítulo 2 de 2 Pedro, e vamos falar sobre o capítulo 3, e a carta de 2 Pedro acaba. São 3 capítulos, curtinhos, mas que nos ensina muito. Quer aprender a palavra de Deus? Se comprometa, meus queridos, a dedicar um tempo a Deus. E você vai ver, através das promessas de Deus, a vida e o poder de Deus que estão disponíveis, aliás, disponíveis, né, para você e para mim. E eu quero, assim, encorajá-lo a ser um eterno aprendiz. Recuse-se a ter um relacionamento com esses falsos mestres. Peça uma direção ao Espírito Santo, você e Deus. Amém? E conheça o poder desse Deus que está disponível a você e a mim. Em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe vocês.